Você vive debaixo da maldição de Adão ou da bênção de Abraão? E aí? Essa pergunta é forte, dá pra gente ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. Essa pergunta ela é muito boa, né? Gente... Nós só temos 10 minutos, né, produção? E olha lá. Para falar para ela, então vai ser um grande desafio. Mas nós vamos... Nós vamos dar só um gostinho e a gente vai ter uma próxima, né? Hangout segundo sobre prosperidade, né? Aleluia, glória a Deus. A pergunta é, você está debaixo da bênção de Abraão ou da maldição de Adão? De Adão. Nós temos que ir para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, né? Gálatas capítulo 3, versículo 9, né? Diz assim, de modo que os da fé são abençoados como crente Abraão. O versículo continua em Gálatas, diz, todos quantos, pois, estão sobre as obras da lei, estão debaixo de maldição. Ponto. Uau. Então, a pergunta agora é, um crente, depois que aceitou Cristo, depois que nasceu de novo, ele pode estar ainda debaixo da maldição? Uau, isso é forte, hein? Né? Paulo está dizendo que é possível. Paulo está dizendo que é possível um crente, mesmo depois que ele aceitou Jesus, ele está debaixo de maldição. Por quê? Porque Paulo diz, todos quantos, pois, são das leis, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrito nesse livro da lei, para praticá-la. E diz assim, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé. Olha só, pela fé. Pastor, o que é então um crente? Vamos falar assim, o que é um crente que aceitou Jesus, que nasceu e que vive debaixo da maldição ainda? É ele querer sair da fé e ele querer viver pela lei. O que é viver pela lei? Pastor, vamos fazer uma coisa prática assim. Viver pela lei. Por que eu sou abençoado hoje? Não, porque eu trabalhei muito. Porque eu me esforcei muito. Então, está falando da minha obra. Não, eu não estou falando que não temos que trabalhar, mas eu estou falando que a confiança que eu tenho que ter é porque eu fiz bem. É porque eu trabalhei bem, é porque eu fiz as coisas tudo certinho. Deuteronômio capítulo 28, nós vemos que debaixo da lei, né, se você fizer aquilo que é bom, você recebe o bom. Se você não fizer aquilo que é bom, você recebe o mal. Então, tudo que debaixo da lei é por merecimento. Tem muitas pessoas que vivem debaixo de maldição porque querem merecer as bênçãos de Deus pelas coisas que elas fazem. Então, se eu oro bastante, né, Deus vai me ouvir. Aquele que não ora, Deus não vai ouvir. Então, ele está se baseando ele está se baseando em merecer daquilo que ele faz. E isso ele vive debaixo de maldição, sem perceber. Porque vive debaixo da lei. O que é a lei? É o favor merecido. É o merecimento. E o que é, né, viver pela graça, viver pela fé? Viver pela graça é viver... eu não mereço. Mas por que eu recebo, Tiago? Por que eu recebo? Porque ele pagou já, ele já porque alguém já trabalhou por mim. Amém. Porque alguém já morreu por mim. Porque alguém me regenerou. Porque alguém já fez o trabalho por mim. E o que eu faço agora? Eu creio. Amém. Entendeu? E eu recebo. Por que eu sou abençoado? Porque Cristo já me abençoou com toda sorte de bênção. Ele morreu por mim. Então, nós temos que cuidar para que nós não possamos viver, o próprio crente viver debaixo de maldição. Toda vez que eu tento, por exemplo, uma das coisas, eu dizimei. Agora eu vou chegar de Deus e falar, Deus, você me deve. Você me deve me abençoar. Eu estou colocando Deus na parede. Falei, porque eu fiz um ato, eu quero agora ser abençoado. Você está entendendo? Então, é o que eu fiz, não é o que Cristo fez. Então, a obra é minha, não é a obra de Cristo. E Paulo está dizendo que os que são abençoados, que estão na mesma pegada de Abraão. Qual que é a pegada de Abraão? Pela fé, né? Viveu pela fé. Cara, é interessante, porque agora eu vou chocar um pouquinho a sua cabecinha. Talvez você que está em casa, eu vou chocar a sua cabeça agora. Porque quando eu olho a história de Abraão, e Abraão viveu antes da lei, né? E já demonstra a graça de Deus, o propósito de Deus nunca foi dar a lei foi porque o povo pediu a lei. Mas é tão interessante que Abraão, quando ele chega no Egito, ele mente. Sabe o que ele fala? Quando ele chega, a esposa dele é muito bonita. E o pessoal está de olho na esposa dele. E ele ficou com medo, cara, esses caras vão me matar. Ou quando souber que é minha esposa, para ficar com a minha esposa. Sabe o que Abraão faz? Abraão mente, fala. Quando perguntaram, é sua, o que essa mulher é? Ele falou assim, não, essa mulher ela é minha irmã.
Mas é interessante, porque quando você vai ler a palavra, Abraão mentiu. Eu não estou concordando com a mentira, eu quero que você entenda só um princípio, porque Abraão ele creu no Senhor, não foi aquilo que ele fez. Quando Abraão mente, a esposa dele, o rei gostou da esposa dele e pegou a esposa dele. E levou para dentro do palácio. E Deus agora começou a fazer o quê? Deus agora começou a punir o rei. Mas Abraão que mentiu. Como que o rei agora está sendo punido? O rei nem sabe. Então o que acontece? Nesse momento, Abraão agora Abraão que mentiu e o rei que não está sabendo de nada, o rei começa a ser punido. Mas por quê? Se Abraão mentiu. Você está vendo? Deus usou para ele o quê? De graça, um favor não merecido. É porque Abraão não merecia as coisas porque ele fazia aquilo que era bem, mas porque ele cria em Cristo. Amém. Aí o que acontece? Em vez de Abraão ser amaldiçoado, Abraão ainda foi abençoado. A Bíblia diz que Abraão prosperou em tudo, foi abençoado. E não quero dizer que o errado, o desobedecer a Deus, o mentir é o correto. Mas eu quero dizer que Abraão não confiava naquilo que ele fazia, mas ele confiava na fé. Ele tinha fé, a mesma fé que ele tinha em Cristo Jesus. E a fé também gera, quando nós cremos, nós também obedecemos. Abraão estava ainda aprendendo a caminhar ainda com o Senhor ainda. Mas é interessante que muitas das vezes nós achamos que nós vamos receber a bênção de Deus porque Abraão foi abençoado mesmo fazendo coisa errada. É porque nós nos comportamos bem. Mas não é uma questão de comportamento, é uma questão do crer. O comportamento vem porque eu creio correto, eu vou viver corretamente. Então nós somos abençoados porque nós cremos no Senhor, que Ele já nos abençoou. Amém. Então essa não é porque eu sou um cara inteligentíssimo, é porque tudo que eu tenho vem dEle.